Olá, companheiras e companheiros. Richard Wagner é um compositor alemão nascido na cidade de Leipzig em 22 de maio de 1813 e falecido em Veneza em 13 de fevereiro de 1883. A sua morte em Veneza foi noticiada pelos jornais da época como a morte do maior homem da arte e da cultura de seu tempo. Não é para menos. A influência de Wagner se estendeu não apenas entre os compositores, mas também entre dramaturgos, entre poetas, entre pintores e mesmo entre políticos. E não apenas no século XIX, mas esta influência perdurou até mesmo dentro do século XX, até mais ou menos a década de 30 do século XX. Durante sua vida, Wagner sempre nutriu o desejo de ter um teatro apenas para si. Este desejo foi motivado por muitos fatores. Primeiramente, a dificuldade que Wagner sempre encontrava junto a outros teatros de executar suas obras, seja por questões artísticas, como por exemplo o canto wagneriano. É um canto completamente diferente do canto praticado naquela época, que era o bel canto italiano, que é uma linha melódica linear, suave. Wagner, ao invés disso, escreve seu canto como uma espécie de parlando, ou seja, um cantar falando. Não é a semelhança da linha melódica do bel canto, a linha melódica belcantista, e também não é o teatro falado tradicional. Aliado a isto, Wagner deu uma proeminência à orquestra muito grande, coisa que não existia na ópera até aquele momento. As harmonias orquestrais de Wagner se mesclam com o canto, com a linha melódica wagneriana, que para a época era bastante estranha, criando uma espécie de arte que na época foi chamada de sinfonia com vozes ou sinfonia dramática. Exageros à parte, posto que ainda não é uma sinfonia, porém a ópera de Wagner contém muitos elementos sinfônicos preponderantes. Ela segue muito o estilo sinfônico, embora ainda não seja uma sinfonia, continua sendo ópera, mas num estilo completamente diferente, tanto do canto quanto na importância da orquestra. Aliado a isso, ainda tinha questões sociais em torno do nome de Wagner. Wagner participou dos levantes revolucionários de Dresden em 1848 e 1849, que visavam a destruição da monarquia e a implantação da república na Alemanha. Quando o levante explodiu e o nome de Wagner estava nos jornais, ele teve problemas ainda maiores, não apenas por ser um revolucionário, mas porque ele era funcionário do rei de Dresden. Ou seja, o rei tinha em sua corte um traidor revolucionário. E quando a revolução fracassa em 1849, ela dura quase um ano, e em 1849 ela fracassa, Wagner é obrigado a fugir da Alemanha. E ele se exila na Suíça. Quando ele pôde retornar para a Alemanha, ele decide permanecer em uma cidade afastada dos grandes centros. E escolhe Bayreuth, uma cidadezinha bávara, afastada dos grandes centros, porém próximo de seu amigo, o rei Ludwig II da Baviera. É lá que Wagner constrói o seu teatro, em Bayreuth. E a Casa dos Festivais de Bayreuth ela possui diferenças arquitetônicas e estruturais que a tornaram uma casa única de ópera, em relação a outros teatros da época. Primeiramente, a plateia. Nos teatros tradicionais de ópera, os teatros italianos, a plateia ela se mantém em plano reto. Né? Um plano reto, onde o espectador que está aqui ele tem uma visão completa do que está ocorrendo no palco. Porém, quem está lá atrás não. Este plano reto também se colocava como um fator de segregação social, porque quem ficava na frente do auditório, nas primeiras cadeiras, era quem podia pagar mais caro pelos ingressos. Quem podia pagar apenas os ingressos mais baratos, ficava lá atrás. Wagner, com sua preocupação de arte enquanto arte comunal, social,
ele vai inclinar o auditório. Esta inclinação vai possibilitar que, independentemente do indivíduo ser pobre ou rico, pague ou não o ingresso mais caro ou mais barato, ele tenha a mesma visão completa do palco. Quem está aqui vê muito bem o que está ocorrendo no palco, mas quem está aqui em cima também vê o que está ocorrendo no palco. Também tem uma visão completa do que está ocorrendo no palco. Outro fator que foi diferente e estranho para a época, mas que depois foi aproveitado por outros teatros, foi o apagar das luzes. Antes de Bayreuth, nenhum teatro apagava suas luzes antes de começar os espetáculos. Porém, em Bayreuth, pela primeira vez, a plateia foi escurecida, eliminando desta forma nos espectadores todo o sentido de realidade, de forma que o espectador, na escuridão, poderia mergulhar completamente para o que estava acontecendo no palco, que estava iluminado. Outro fator importante e que diferenciou Bayreuth é a posição da orquestra. Nos teatros tradicionais, a orquestra se encontra no meio, entre a plateia, o auditório, que é reto, né, e o palco. Em Bayreuth também, inclinado, né, o auditório, porém em Bayreuth a orquestra, mesmo ela estando no centro, ela está completamente enterrada no subsolo do teatro, de forma que o regente não atrapalhe o espectador com seus movimentos. Para evitar que algum espectador ainda olhe para o fosso e se distraia do que está ocorrendo no palco, Wagner colocou uma vala entre a plateia e o palco que tampa a orquestra que está no subsolo. O primeiro diretor do Teatro dos Festivais de Bayreuth, da Casa dos Festivais de Bayreuth, foi Richard Wagner. Com a morte deste, assume sua esposa Cosima Wagner. Quando Cosima morre, Siegfried Wagner começa uma nova direção no teatro, já no século XX. Com a morte de Siegfried Wagner e no pós-guerra, quem assume a direção são seus filhos, Wieland Wagner e Wolfgang Wagner. Wieland morreria em 1967, ficando então Wolfgang sozinho a cargo da administração de Bayreuth. Ele morreria em 2010. E desde então o teatro é administrado por sua filha Katharina Wagner, filha de Wolfgang Wagner, neta de Siegfried Wagner, bisneta de Cosima e de Richard Wagner.